Sejam bem-vindos ao nosso centro, ao nosso Evangelho da tarde de hoje. Vamos começar aqui por um aviso, pedindo prece para Pedro Jorge Carvalho, que tem 1 ano que desencarnou amanhã. É o filho de uma trabalhadora da casa, muito querida, Graça, que cuida ali das plantinhas, para que nós tenhamos aquelas lindas plantinhas para levarmos para casa. Então, amanhã vai fazer 1 ano que Pedro Jorge está na espiritualidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento e pedir que ele esteja bem, que ele esteja tranquilo, esteja em paz, harmonia. E, então, falar também da EFAC, apesar de eu ter deixado o trabalho da EFAC, me afastei um pouquinho esse ano, mas eu sempre fico ligada lá ao coração. Então ontem foi um dia muito bonito, que foi o dia da família na EFAC, Escola Espírita Fabiano de Cristo, que atende a todas as crianças para evangelizá-las. Quem tiver crianças e adolescentes, levar no sábado à tarde, às 4 horas, 16 horas, ali na Praça da Várzea, na Fabiano de Cristo, e para ser evangelizado. É um trabalho belíssimo que é feito com muito amor, com muito carinho. Eu já participei dele muito tempo e agora me afastei um pouco, mas acho que eu ainda volto para lá. Então, fiquem sabendo, para crianças e adolescentes. Bom, então vamos iniciar o nosso Evangelho. A mesa hoje está composta aqui por mamãe e filhinha, Amara e Kátia, Que maravilha, Amor de mãe e filha. Amara vai fazer a prece inicial, Kátia fará a prece final, e o nosso querido Edilson Laurentino, que vai falar sobre uma lei muito importante, a lei da destruição. A gente fica com muita interrogação, com muita questão nesse assunto. Então vamos ouvir Edilson, que nos dará muita coisa que estudou. Vamos então passar a palavra para Amara, para fazer a prece inicial da tarde de hoje. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos nos harmonizar, vamos pedir que os ensinamentos da tarde de hoje, o palestrante passa para nós e a gente saiba aproveitar e pôr em prática para a nossa evolução moral. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja. Passo a palavra à nossa irmã Gracida para dar continuidade. Assim seja, e assim eu passo a palavra ao nosso palestrante para iniciar o estudo da tarde de hoje. Tempos novos. Alma querida, escuta. Um mundo diferente, as súbitas se eleva. De repente, ao porvir, e quase gênio alado, um homem percorre o espaço e vence a fora e a treva. O cérebro se exalta ao sol da inteligência e tateia o universo entre surpresa e aflito. Deus permite às nações congregadas da terra mais um passo de luz frente ao infinito.
mas ouve e pensa enquanto o fórceps da ciência arranca a nova era, ao claustro do passado, ante a glória futura, a construção do amor anseia, sonha e espera. A civilização refugie nas vanguardas, varre os pisos do mar, ganha os vales da lua. No entanto, em toda a terra, o sofrimento avança, a discórdia se alastra e o ódio continua. Louvemos com respeito a ideia resplandecente, que exalta a evolução nos áureos tempos novos. Atentamos, porém, à fé que nos convida a resguardar em paz a elevação dos povos. Ao choque das paixões, Cristo ressurge e fala. É a verdade, o roteiro, a direção segura, e chama-nos de volta à estrada redentora, na pessoa do irmão que a sombra desfigura. Espalhemos os bens que o Senhor nos empresta, de tesouro imortal, de nossa excelsa herança, auxílio, compreensão, beneficência, apoio, refúgio, compaixão, alegria, esperança. Onde a penúria chora e a revolta entreveja, esbraveja, onde o mal se amontoa e a aflição nos espia, conduzamos o pão, a veste, a luz, o amparo, o verbo que restaura, a bênção que alivia. Alma querida, escuta o progresso por vezes. Lembra granizo e fogo em tormentas no ar, mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho. Dar, entender, servir, recompor, trabalhar. Com essas rogativas e as que me precederam, eu, através da obra Antologia da Espiritualidade, do Espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, venho agradecer a esta casa, agradecer aos irmãos aqui presentes, os que dirigem, os encarnados e desencarnados, pela oportunidade de reencontrá-los mais uma vez nesse trabalho. Né? E quando a irmã diz assim, que o nosso palestrante fará, né, o trabalho, é sempre um comprometimento, porque a gente tende a não nos considerar com tamanho e envergadura, porém o exercício é diário, é constante, e não se faz apenas uma leitura sistemática, se faz no exercício de se colocar em prática as leituras que foram feitas, porque se assim não for, nós recorreremos em um erro milenar que o Cristo já nos chamou, que é perpetuar a letra que mata e não o espírito que vivifica. E como nós aprendemos que a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas, esse que vos fala é mais um irmão que se comprometeu, né, não só nesta encarnação, mas em outras, para a responsabilidade com esse trabalho, onde cada um temos um. O meu, neste momento, é usar a palavra e chamar os irmãos coletivamente comigo à reflexão de temas importantes que nos fazem pensar o que nós somos, quem nós somos, o que precisamos entender desse processo, que nós aqui somos um resultado do que já pensamos por nós e de nós em existências pretéritas, e o que nós seremos lá na frente é um resultado daquilo que nós estamos construindo ou destruindo. E a palavra destruição normalmente nos associa à aniquilação. Se nós pararmos para observar as leis naturais e as leis de evolução, pautadas nas leis morais trazidas pela codificação, a que mais nos mete medo normalmente é a lei de destruição. E ela é uma das que nos coloca numa posição de nos olharmos também como aqueles que destroem. Porém, destruir, na nossa concepção, no entendimento da palavra, sempre nos traz a lógica do aniquilamento, do fim, de que não há mais possibilidades. Então, sempre olhamos a palavra destruição assim.
Historicamente, nós vemos a destruição a partir dos fenômenos que o nosso organismo terrestre chamado Terra, né, nosso globo, a nossa casa, também nos dá nas suas eras evolutivas, sempre mostrando que houveram momentos de transição. Aquilo que nós estamos falando muito, que os Espíritos nos lembram, nós estamos num momento de transição. Mais um, não esqueçamos, é mais um, não é o momento de transição, mas é o momento que o nosso planeta, a nossa casa, aquela que nós vibramos e ela responde, e nós vamos ver isso aqui, também nos dá resultados a partir do que nós pensamos. Nós somos os seres em evolução, conectados a este orbe planetário, e ele reagirá mediante a nossa reação. Ação e reação é um dos nossos princípios de entender a existência, não é? Então, falar de lei de destruição é nos trazer algumas reflexões. Se os senhores pararem para se perguntar, esta cadeira que estão sentados, ela já foi destruída, ela já foi reconstruída. Este elemento couro, este elemento tecido, este elemento parede, esta estrutura que está aqui nos protegendo, era um elemento da natureza, que foi arrancado, que foi destruído da sua essência, né, de origem, foi transformado para se transformar, por exemplo, no cimento, na argamassa, né, no barro que foi transformado para fazer as cerâmicas. Né? Quantos bichos, por exemplo, bichos da seda, transformaram o fio? Quantos animais foram, né, mortos, foram tiradas as suas vidas, por exemplo, para fazer a lã? As roupas que nós usamos já foram elementos da natureza. O alimento, se nós pararmos para nos perguntar hoje, quantas vidas foram tiradas que estavam nos nossos pratos e nós nos deliciamos para manter a nossa organicidade funcional, fisiológica, né, do organismo que nos sustenta, que sustenta esse espírito que está aqui. Nós não paramos para ver a destruição como um processo contínuo de evolução também para a nossa sobrevivência, para a nossa continuidade evolutiva. Então, neste espaço físico, nós temos inúmeras estruturas que vieram da natureza, que foram transformadas, tiradas, foram desconectadas de uma essência, de uma origem, que foram redimensionadas, remodeladas, ou seja, destruídas e reconstruídas para uma função. Então, nós vemos a destruição muito longe de nós, né? Nós vemos a destruição muito aquém daquilo que eu posso fazer. Quantos sentimentos dentro de nós precisará ser destruído para que nasça um novo sentimento em relação a uma coisa, em relação a uma pessoa, em relação a um ambiente, não é? As nossas vidas, quantos de nós teremos que destruir, teremos que matar em nós a essência do homem e da mulher velha, daquele espírito recalcitrante ainda petrificado, não é nem cristalizado, porque o cristal reluz, né? Ele absorve e reluz. A pedra, ainda petrificado em sentimentos, emoções ainda muito primárias da nossa evolução, que a gente precisa transformar esta pedra, deixar que ela se transforme, que ela seja, né, conduzida por uma doutrina, por um ensinamento, por um Cristo, pelos Espíritos que nos orientam, para nos olharmos como aqueles seres ainda em evolução, que precisamos destruir em nós muitos elementos da nossa evolução para revivermos, reavivarmos, renascermos, reencarnarmos. Então não é à toa que a lei da destruição está numa escala necessária para a nossa evolução. Já que eu falei em pedra, vamos pensar em pedra a partir de um entendimento trazido também por Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós temos que entender que isto está no livro A Gênese, o item 20 do capítulo 3º, o item é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então vamos só fazer a leitura do item 20 para que a gente possa discorrer dentro desse processo, daquilo que foi, né, proposto por Chico. Então, Kardec faz o seguinte questionamento: a destruição recíproca, há uma lei de reciprocidade aí, né, dando que se recebe, não é? A gente aprende uma máxima que foi atribuída a São Francisco de Assis, mesmo que não tenha sido mais que cabia naquele espírito, pela sua ação, né, de transformação que aqui veio, para que aqui veio,
Item 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, a qual, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Destruição está ligada a um princípio criador divino. Nós sempre repetimos que Deus é a criação, não é? Mas nunca que Deus é a destruição, não é verdade? A gente aprende isso desde cedo, que Deus é a criatura criadora, não é? E nunca destruidora. Mas vamos lá. Pergunta-se o porquê da necessidade da destruição para que uns se nutram à custa dos outros. E não entendamos apenas a palavra nutrir-se pelo fato de alimentar-se. Nós ainda nos alimentamos de inúmeros cadáveres de animais, irmãos menores da evolução, que ainda estão programados para servir-nos enquanto alimento também da nossa necessidade evolutiva orgânica. Mas a palavra nutrir tem uma compreensão muito mais ampla aqui. Se nós pensarmos que essas paredes estão nos nutrindo de alguma forma, elas foram arrancadas do seio da terra e toda aquela estrutura mineral foi transformada num elemento novo para constituir as nossas moradas, nossos espaços de congregação. Então estão nos nutrindo de alguma forma. A resposta dos espíritos para aquele que não considera senão a matéria, é o primeiro chamamento dos espíritos, para aqueles que não consideram senão a matéria, que limita a sua visão tanto da vida presente, que limita a sua visão à vida presente, isso parecerá com efeito uma imperfeição da obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus por seu próprio ponto de vista. Aquilo que São Tomás de Aquino dizia, que Jesus sempre anda por caminhos tortuosos, mas torto não é Jesus e sim o caminho. E que em cada esquina, em cada curva da nossa existência, encontramos um Jesus diferente, condicionados às necessidades humanas, igual ao caminho torto. Não é? Então, ver a obra divina a partir das vistas, mediante o próprio entendimento do homem do que é a criação. E segue os espíritos. Sua própria opinião é a medida de sua sabedoria e pensam que Deus não poderia fazer melhor do que eles próprios o fariam. Sua visão curta não lhes permite julgar o conjunto, os processos que se dão na evolução, inclusive a destruição. E eles não compreendem que um bem real pode resultar de um mal aparente. Aquilo que quando nós ouvimos a palavra destruição parece um mal premente, não um bem, né? Um mal aparente do que um bem premente, o que virá, o que está predito para melhora. O conhecimento do princípio espiritual considera em sua verdadeira essência a da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério e lhe mostrar a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde ele não enxerga senão anomalia e uma contradição. Então, podemos entender que ao ouvir destruição, a gente anomalicamente escuta aniquilamento e desarmonia. Isso nas leis de evolução não é bem assim. Então, lido o primeiro ponto, nós temos do 20 ao 21, na continuidade do processo, para que a gente possa esclarecer ou tentar esclarecer algumas coisas maiores. Já que eu falei de pedra, ainda nos comparando dentro do processo evolutivo com seres ainda muito embrutecidos, dentro da perspectiva evolutiva pelo que nós já temos de conhecimento, não esqueçamos, pelo que nós já temos de conhecimento. Os estudiosos dizem que Jesus precisou de apenas 3 anos de ação direta para transformar a humanidade. Nós já estamos há 2017 anos ainda não entendendo o que Jesus disse. Não é? Obviamente não nos comparando à envergadura do Cristo. Mas quando ele nos chama à reflexão ao dizer, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderiam fazer o que eu fiz e até fariam melhor do que eu fiz, nós ainda não escutamos Jesus. E vocês fariam e farão melhor do que eu fiz. Isso é um chamamento do Cristo, está lá nos Evangelhos. Isso nos assusta, mas nos assusta é muito, porque é um chamamento ao comprometimento da transformação.
da destruição de um ser primitivo para um ser evoluído. Esse é um chamamento que todos nós temos, não é? Todos os dias, ao contemplarmos a natureza ao nosso redor. Nós fizemos a oração ali, né? Contemplados pela natureza embaixo ali do céu, não é? E chegará o momento que adorarão ao Pai em espírito e verdade. Não é em nenhum lugar que vos fechem, vos aprisionem, inclusive dentro de vós mesmos. Não é? Então pensemos, natureza, não é? Criação. Deus na Natureza, uma obra de 1866, de um homem chamado Camille Flammarion. Camille Flammarion é um dos grandes pensadores da humanidade, um dos grandes astrônomos da história humana, que nos traz uma obra, meus irmãos, que ele vem falar nessa escala evolutiva, 1866, não é? Um contemporâneo de Kardec, dentro do princípio da codificação, foi um dos primeiros cientistas a assumir publicamente essa condição, quando o movimento espírita estava crescente no mundo. Ele, Alexander Aksakov, na Rússia, um físico, um dos maiores físicos do século XVIII, naquela época, na transição do século XIX. Então, temos aí pensadores que eram cientistas. Então, Camille Flammarion vem falar, neste livro, por exemplo, da força da matéria, da construção do céu, a vida, a circulação da matéria e sua transformação. Então é uma dica de uma obra clássica que nós estamos deixando de acessar. As grandes obras esclarecedoras doutrinárias estão perdendo, né, nos espaços das estantes, as obras doutrinárias, para os romances espiritualistas, com respeito a todos os irmãos que escrevem romances espiritualistas. É o momento de aproximação daquele irmão com a obra mediúnica, com a obra de aprofundamento. Mas essa é uma obra que precisa ser acessada. Então, fazendo conexão com essa obra, acessada, né, por Camille Flammarion, um cientista que olha espiritualmente o processo de transição, eu quero ler um poeminha também dessa obra aqui, ó, Cartilha da Natureza, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1944, onde este espírito, Casimiro Cunha, que foi um poeta, um literato, ele, no índice, vem falar da importância de todos os elementos da natureza para a nossa evolução. Ele começa com a fazenda, o dia, o sol, o lixo, a bússola, o mapa, o carro, o fio, a semente, o cajado, o milharal, a plantação, a enxada, a picareta, a gargalhada, a derrubada, o capim, os hinos animais, a canga, o botão, o véu. E eu selecionei a pedra. E poeticamente ele nos traz uma reflexão sobre este elemento que está na nossa história, né? Está na história e nos ensinamentos de Jesus. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente acha, muitas vezes, considera, com a nossa pouca visão espiritual, que as pedras que estão nos atrapalhando nesta existência foi alguém que colocou. Foi nada. Fomos nós que arremessamos muito, elas ficaram no caminho, e quem retirá-las seremos nós. Não é ninguém, porque fomos nós que arremessamos ainda. E elas doem nos nossos solados. Elas doem, e não é ninguém que tirará essas pedras. Então, a pedra, poeticamente, Casimiro Cunha nos diz, através de Francisco Cândido Xavier, uma obra de 1944. Vamos lá. Entre as coisas mais singelas dos planos da natureza, destaca-se a pedra humilde como um símbolo de dureza. Corações endurecidos. Se alguém requisita a imagem para a dor de nossa luta, em todas as circunstâncias lembremos da pedra bruta. Entretanto, quase sempre em nossa definição, há doses de fantasia e gestos de ingratidão. A pedra é santa operária, exemplo de empedernez, intrepidez. No campo material, é base de solidez. O que constrói a casa na areia, o que constrói um bom alicerce sobre a pedra. Jesus nos lembra da pedra em seus ensinamentos. Vamos lá. No plano geral do mundo, ela humilde é que suporta o peso da casa amiga, do lar que nos reconforta. Além disso, se apresenta a luta e a dificuldade,
coopera na educação das forças da humanidade. Os arremessos, não é? Nem sempre a pedra da estrada constitui espinho e dor, que o obstáculo vencido é posse de mais valor. É certo que a pedra esmaga, se apreguiça em vigilância, mas muita vez é uma luz nas trevas da ignorância. Olhando-a, nunca te esqueças que mesmo a dor da pedrada pode ser a grande bênção de uma vida renovada. Ouçamos a grande voz da cátedra de Jesus, que colheu as nossas pedras e nos deu eterna luz. Então, pegando um elemento que aparentemente não está no nosso olhar, dentro dos processos da nossa melhor e transformação, a pedra, né? A sabedoria árabe diz que nem um espinheiro será apedrejado, só se apedreja árvores frutíferas. Só se joga pedra naquela árvore em que se sabe que tem frutos para serem degustados. Então, não é? Nós somos o quê? Árvores frutíferas ou espinheiros, não é? Porque a contrapartida disso é que o espinheiro talvez esteja também arremessando pedra na árvore frutífera. Então, qual é a primeira transformação, a primeira destruição? Não é? A proporção, diz Emmanuel, a proporção do que nós ignoramos é infinitamente maior do que nós já sabemos. O caminho a percorrer é infinitamente maior do até agora percorrido pela humanidade. Ou seja, enquanto nós estamos vendo destruição com esses olhos que nos disse aqui a Gênese, com esses olhos limitados, nós não vemos destruição como um processo de melhoramento da nossa história, de ampliação das nossas forças transformadoras. Então, a primeira coisa que precisa ser transformada e melhorada somos nós mesmos. A destruição de tudo aquilo que ainda já não nos serve há muitas encarnações, há muitas reencarnações. Né? Porque não estamos encarnados, estamos reencarnados, né? Só o Cristo encarnou, né? Como nos ensinam os nossos espíritos superiores. Então pensemos que nós temos muito a aprender. E está tudo aqui nas obras. E que não foi falada pelas mãos, pelas bocas de humanos. Sabe alguma coisa? Esta obra me mexe muito. Isso aí é a incredulidade de São Tomé. Já estamos falando de pedra, de incredulidade, de olhar Deus sobre a visão limitada da humanidade e entender a destruição com o medo, como se isso fosse o fim, nada mais alusivo que Tomé. Diz alguns historiadores que Tomé foi o primeiro cientista da história humana, né? Que diz, epa, precisa ser medido, quantificado, qualificado, eu quero tocar. Tomé é aquele que acredita no Cristo de tal forma, mas ele estava tão apregoado a essa materialidade que ele não acreditou em ninguém quando todos já tinham visto o Cristo. E por que será que foi um dos últimos que Jesus, para um dos últimos apóstolos que Jesus apareceu? Eu só acredito que o meu Senhor ressuscitou se eu pôr o meu dedo nas suas chagas. Aí Jesus aparece. Tomé, não é? Essa é uma obra clássica, meus irmãos. Ela é belíssima, é de Caravaggio. Né? Caravaggio também é um Michelangelo, né? Não era o Michelangelo Buonarroti, né? Era um outro Michelangelo que se chamava também 190 anos, 900 anos depois. Esse outro Michelangelo nasce, só que na verdade ele assume o nome Caravaggio, que era a cidadela onde ele morava. Né? Então, talvez por não querer ser comparado ao primeiro Michelangelo, Caravaggio cria obras fantásticas. E para mim é uma das mais bonitas. Essa expressão de Judas, Jesus, é porque a imagem não está muito boa por conta do data show, mas a languidez de Jesus, a doçura de Jesus, olhando ainda para Tomé, que representa essa incredulidade humana nele, e a doçura de Jesus em pegar a mão de Tomé. Veja, Jesus nos conduzindo simbolicamente, pegar a mão de Tomé é nos conduzir a essa concretude. Quando Jesus diz, eu sou. Mestre, tu és bom. Epa, alto lá, eu sou até mestre. Bom, só o Pai que nos criou. Mas eu sou, já sou aquele que veio dizer para vocês desta realidade. Então, pegar a mão de Tomé e
conduzi-la até as feridas com todo amor, e ele tira a túnica e traz Tomé, olhe e sinta. E Jesus nos faz um outro chamamento. Sintam as dores da humanidade, sintam as incredulidades, sintam as intempéries, sintam a destruição, que é a destruição desmedida. É esse Cristo que humanamente vai lá e pega e diz: eu sou Tomé, me sinta. Se é isso que você necessita para saber que eu estou do seu lado, que assim seja. Se foi o Consolador prometido, aquele que o Cristo disse que viria para nos esclarecer daquilo que à época nós não estávamos, enquanto humanidade, preparados para saber, que assim seja. Que esperem mais alguns milênios, que suportem as dores, que vejam este processo evolutivo ainda como destruição e aniquilamento, mas é evolução, porque nada está fora do controle da divindade. Mesmo que as nossas energias deletérias ainda nos puxem para baixo. E é lindo esse olhar de Jesus. Como disse Padre Fábio de Mello, não há nada mais maravilhoso do que ser encontrado quando nós estamos perdidos. Vou repetir. Não há nada mais maravilhoso na vida do que sermos encontrados quando nós estamos perdidos. E quando nós estamos perdidos, nós precisamos de um guia. Nós precisamos de um guia que diga: este é o caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Então este apelo de Jesus, ainda aos incrédulos que o cercavam, mesmo convivendo com ele, vendo os seus fenômenos, vivendo na sua presença, Tomé estava lá dizendo: pai, mestre, rabi, eu sou ainda aquele irmão muito petrificado nas minhas emoções, embrutecido na minha fé, descrente ainda, não é? Descrente ainda. Então nós precisamos entender que esse chamamento de Jesus para Tomé ainda é um chamamento presente nos dias atuais. Toquem-me, mesmo que seja nas feridas. Eu não queria mais que fosse nas feridas. Eu queria que fosse nas minhas mãos, no meu rosto, no meu coração, na minha voz, no meu sorriso. Mas ainda não é. Se ainda é pela dor, que seja. Mas eu estou aqui, Tomé. Eu estou aqui com esse olhar, com essa paixão. Porque os outros dois já tinham visto Jesus, já sabiam. Mas ele não. E o olhar dele é aquele olhar de quem quer realmente ver por dentro. Por dentro quem era Jesus. E assim foi. E assim ainda é. Então pensemos que nós estamos nessa condição. E a espiritualidade nos define leis, que são as leis morais. E dentro das leis morais, elas são divididas pelos estudos que nós fazemos, e a doutrina nos ensina, em 3 dimensões. As primeiras leis, a de adoração e de trabalho, são as leis do dever do homem para com Deus. E eu quero pegar o tripé do Espiritismo, o princípio filosófico, olhando uma figura, e ainda vou para a evolução dos mundos, e no princípio espiritual religioso, que é o tripé que nos sustenta. Então, estou tentando fazer essa conexão para me utilizar da doutrina no tripé que a sustenta. Então pensemos aqui, dentro das leis morais, as leis que são dever do homem para com Deus, adoração e trabalho. As leis que são dever do homem para consigo mesmo, aí tem a lei de reprodução, a lei de conservação instalada, lei de destruição. Opa! Então é do homem para consigo mesmo, do seu processo de responsabilidade moral, ético-moral, espiritual, com a sua própria evolução. Porque nós estamos nos autodestruindo. Para além da destruição coletiva, né, de povos entre povos, nós estamos nos autodestruindo. Não é? Autoextermínio. Uma humanidade que nega ainda uma espiritualidade que está posta. E nós vamos ver que o nosso planeta já está vibrando no momento de transição. E a terceira etapa das leis de evolução, das leis morais, dever do homem para com o próximo. Então vem sociedade, a lei de progresso,
a lei de igualdade, a lei de liberdade, de justiça, amor e caridade. Opa, fora da caridade não há salvação. Perceberam que o trabalho aqui é maior? A quantidade de responsabilização aqui é maior? Caridade. Nós somos ainda o coletivo humano galáctico, crístico já, porque somos orientados e criados pela possibilidade evolutiva, pelo poder evolutivo do Cristo, aqui, né, de nos humanizarmos. Porém, já temos muitos de nós que já querem se angelicalizar como ensina Emmanuel. Nós precisamos nos humanizar e não nos angelicalizar. Por que nos humanizar? Porque ainda não estamos exercitando a contento as leis morais. Já estamos querendo um pedacinho, um lote lá em nosso lar, ou em qualquer outra colônia espiritual, e que o aeróbus venha nos buscar, porque achamos que já somos merecedores de tanto. Porém, pergunta, como foi que nós saímos de casa hoje? Com quantos beijos e abraços deixamos os nossos entes queridos? Com quanto carinho e atenção deixamos os nossos entes queridos em casa? Quanto? Então, quanto nós precisamos ainda exercitar para sermos merecedores de sermos acolhidos e sabemos que iremos ser acolhidos? O que eu digo não tira a responsabilidade do mundo espiritual para conosco, por saber quem nós somos. Porém, o mundo espiritual e Jesus já nos olha como nós seremos. E nós estamos ainda nos olhando como nós queremos ser aqui. Porque o nosso destino é eternidade e evolução. Servir, servir, servir. Nós não nos olhamos amanhã, no futuro, nós nos olhamos agora e queremos que o agora seja toda a nossa essência existencial. Então, não esqueçamos, viu? A lei de destruição, dever do homem para consigo mesmo. Essa responsabilidade da destruição enquanto o processo de transformação é nosso. Então, vamos pensar em escalas mentais. Onde está a lei de destruição? Se nós pegarmos, por exemplo, estudos desses autores, leis morais de saúde mental, do professor, doutor, psiquiatra Sérgio Lopes, grande estudioso, pensador espírita, palestrante de verdade, né? Eu sou um aprendiz buscando essas experiências com esses irmãos. Vejam em escala mental, aonde é que se encontra a lei de destruição? Se nós pegarmos a nossa mente e dividirmos ela em processos evolutivos da nossa compreensão, pegando aí um estudo, digamos assim, fisiológico, neurológico. A neurociência diz que os nossos jovens hoje, professor Franz Spitzer, um dos maiores pesquisadores em neurociência do mundo, na Alemanha, Universidade, se não me falha a memória, de Frankfurt, está dizendo o seguinte numa obra: já temos uma demência mental entre crianças e jovens, por conta do advento tecnológico, do não ensinamento das coisas para o uso. Lei de sociedade. As nossas crianças estão sendo vitimadas, e uma criança, diz Franz Spitzer, no livro Demência Mental, podem comprar, estão nas livrarias. Ele diz que uma criança, ao chegar na fase de escolarização, aos 5, 6 anos de idade, isso é comum em quase todos os países, ela já tem 6.000 horas na frente de uma telinha. Uma criança, ao completar 5 anos, de 5 a 6 anos, ela já tem 6.000 horas parada na frente de uma tela, e o mundo ao redor. E essas crianças, nessa transição, já têm característica de demência. Ele chama de demência virtual. Demência cerebral mesmo, por conta da virtualidade. Gente, 6.000 horas, você tira um brevet de piloto e controla um avião com 6.000 horas de voo. Vamos para a neurociência para entender. Então, nessa escala, a lei de destruição, ela é uma lei que está dentro de um princípio do cérebro inicial, instintivo. Percebam? Lei de reprodução, de conservação e de destruição. Ela está no primeiro andar, na base da pirâmide. Ou seja, seres sensíveis ao processo, aqueles que ainda precisam comer, reproduzir, né? Construir suas casas, proteger sua cria. Opa, tem muito a andar, não temos? Temos. Então o professor Sérgio Lopes vem nos dizer, um psiquiatra, que nessa escala mental, a lei de destruição está na base da nossa pirâmide cerebral, na fase inicial, primitiva. 15% da capacidade mental e os outros 75% estão aonde?
O universo lá fora, vai nos mostrar essa obra já está sendo mapeado, escalado. E este universo aqui ainda tem 75% para ser estudado. Ainda tem 75% para ser estudado. E nos assusta pessoas que impõem a mão aqui, com uma oração bem simples, aliviadores. E elas estão do nosso lado. E não são médios das casas espíritas, estão aí do nosso lado. E não precisa estar só aqui. Já tem uns cérebros que estão usando um pouquinho mais. Então, nessa escala evolutiva, onde está a lei? Sociedade, progresso, igualdade e liberdade? No córtex das sensações, segundo andar. Já evoluímos, né? Provas e expiações para um momento de regeneração. Lei de transformação, de destruição para reconstrução. Vamos fazendo conexões com as obras, né? Nós estamos vivendo, gente, uma sociedade que nos últimos 10 anos, sabe quantos filmes foram produzidos de destruição da humanidade? 22 em 10 anos. Se temos 10 anos, 22, aí temos 2 filmes em média, né? 2, alguma coisa. 12 filmes, 2,3333 de filmes que falam de apocalipse, destruição. É uma relação infinita. A humanidade está sedenta desse sentimento de que algo vai acontecer. E a cinematografia está nos mostrando isso. De um dia depois de amanhã, né, a Independence Day, sempre pensando que alguém de fora vem nos invadir, ou a nossa estrutura global, ela está em eclosão, está pulsando para se autodestruir. Como se os planos espirituais já não soubessem todos esses processos e não tivessem um lugarzinho, né, programado para esses processos e nos auxiliarem quando assim for necessário. Mas, nas escalas evolutivas, temos humanos agora, né? Mas não se assustem. Né? Isso é um processo natural de evolução. Por mais que nos doa. Né? Então, estamos aqui, ó, lei de justiça, adoração, amor e caridade. Veja, aquela base lá do amor e caridade, que é a base da pirâmide do trabalho, no cérebro, amor, caridade, justiça, está lá no topo. É aquilo que o Cristo nos chama. Fora da caridade não há salvação. É aquilo que a doutrina nos chama. O Espírito da Verdade nos chama. Então a lei de justiça não é algo tão aterrorizante assim, não. Lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos, capítulo 2, item 19. O progresso é a lei da natureza. Todos os seres animados e inanimados, não foi à toa que eu trouxe a pedra como referência, animados e inanimados, que a eles estão submetidos pela vontade de Deus, quer que tudo engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também devem progredir materialmente. Lá, ó, progridem. O deve foi por minha conta, porque nós estamos devendo ainda. Não é? Tanto é que não estamos encarnando, estamos morrendo. Morrer é bem diferente de desencarnar. Morrer é ficar preso nessa estrutura, ficar preso aos bens materiais, ficar preso às necessidades morais que estão lá, do pouco beijo, pouco abraço, pouco respeito, pouco carinho, pouco afago, pouca atenção, pouco olhar nos olhos. E aí estamos morrendo, desesperadamente morrendo nos leitos da existência, e como diz Emmanuel, estamos viciados em processos reencarnatórios. Não sou eu que digo não, hein? Emmanuel, que escreveu mais de 350 obras junto com Chico Xavier, transmitiu mais de 350 obras e diz os Espíritos superiores está reencarnado no Brasil. Nós estamos em processos viciosos de reencarnações pretéritas. Ou seja, muitos de nós já não necessitaríamos estar mais aqui. Porém, existe muita pedra pelo caminho ainda que precisam ser recolhidas. Muitas pedras. Então vamos lá. As leis morais, Rodolfo Caligares. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses. José de Arimateia, tu não sabes disso, Nicodemo? Tu não sabes disso? Tu, doutor da lei? Para ver Deus é preciso nascer de novo, mestre? Mas um homem pode, depois de velho, voltar ao útero de sua mãe? Como não compreendeis disso, homem? Tu compreendeis as leis, né, que dizes aí, que pronuncias que sabes? Não compreendes essas coisas que são tão óbvias. O que é da carne, José. O que é do Espírito, meu Deus. Porque o Espírito é eterno.
não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Palavras de Jesus. E estamos assim ainda assustados com os nossos próprios processos encarnatórios. Assustadíssimos, porque somos chamados à responsabilidade de tirar as pedras do caminho. Não é? Estamos assustados. Então, por milhares de metamorfoses, diz Rodolfo Caligares, animando forças corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos. Cada reencarnação, obrigatoriamente, deve ser um estado mais lúcido de existência. Um estado existencial de lucidez. Se a gente pegar a ramificação, né, a origem da palavra lucidez, vem de luz também, né? De lux, né? Daquilo que está embevecido na luz. O compreender a lucidez é que eu estou sendo orientado mentalmente por uma luz que me esclarece. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue nunca caminhará na escuridão. Mas a luz já foi enviada para vocês e ainda preferiram permanecer nas trevas. Disse o mestre. Então, na obra, as leis morais. Então vamos pensar escalas evolutivas. Já que estamos falando do planeta Terra, de pedra, né, do pó viestes, a matéria fica, mas o espírito segue. Todas as eras evolutivas, se a gente pegar essa escala, que não está muito visível, no processo quaternário, terciário, das escalas evolutivas que a gente aprende na escola, que a nossa Terra evoluiu em eras. Existe uma era agora que é a nossa. É a nossa era, em que em cada era milenar, de milhares e milhares de anos, a nossa Terra se transformou. Tudo foi destruído e reconstruído pela própria estrutura gravitacional do planeta, estrutura geológica, antiquíssima. 6 bilhões, 4,6 bilhões de anos. E a gente não para, meus irmãos, para entender que o Cristo estava aqui nessa composição. Nós não paramos para entender que Jesus, que foi o responsável pela constituição desse planeta, veio até nós. Se nós estamos falando de um planeta que tem 4,6 bilhões de anos, e o Cristo foi um dos que constituiu essa esfera planetária, nós temos a dimensão, como diz Ramatiz, as esferas planetárias onde o Cristo viveu no livro Sublime Peregrino, já não existem mais, há milhares e milhares de eras, ele não chama nem anos, né? De eras. E ele esteve entre nós, esteve entre vós, e vocês ainda não compreenderam. Então estamos aqui, nesse processo quaternário, vamos mostrar, pensar que já saímos, né? Estamos agora querendo encontrar outros povos, outras inteligências. A inteligência virtual agora, que está negando a realidade, vivendo a virtualidade. Estamos para evoluir. Mas agora, a comoção do planeta tem humanos conscientes para vê-la e sofrer as consequências da mutação. Então vamos pensar no livro dos Espíritos, já falei, das leis morais. É a lei da natureza da destruição. No livro dos Espíritos, a lei da natureza da destruição. Pergunta Kardec, na pergunta do 728, e os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim na renovação a melhoria dos seres vivos. Então vamos pular aqui, lei de destruição, equilíbrio, transformação. Então vamos pensar numa escala bem básica, a lei de destruição. Tudo está girando em torno desse equilíbrio. Então, nesse processo de destruição, infelizmente aqui eu inverti, tá? Era para ficar em cima, na composição. Então, nesse processo, renascer, né? Regenerar, dentro desse processo de destruição. Cada vez que a gente desencarna ou morre, mediante a nossa condição moral, nós vamos regenerar algo, vamos buscar possibilidade de retorno para o ajuste, para o reencontro, para o refazimento, para a reabilitação, né? Para o redimensionamento. Tudo é né? Inclusive a reencarnação. Ou como se eu tivesse perdido um tempo precioso, eu não volto mais no tempo, não há retrogradação. Não é? Voltar no tempo.
mas há a possibilidade de nos reencontrarmos com as experiências lá que não foram muito felizes, no futuro próximo, para devolver aquilo que nós tiramos de alguma forma. Então a transformação, a renovação e melhoria. Para isso o equilíbrio deve acontecer. Então existem dois tipos de destruição, dizem as obras. Precisamos entender que existe destruição necessária, que está dentro da escala de processos evolutivos, de melhoramento, quando alguns animais ainda nos servem de alimento, quando a gente precisa tirar das entranhas da terra determinados elementos para construir estruturas para a nossa melhora, como diz o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho dos Espíritos, vivei com os de vossa época, vivei o tempo de vossa época, vivei com aqueles de vossa época, ou seja, com tudo que se constrói, é uma necessidade material de evolução. Agora, quando eu abuso na retirada dos elementos da natureza, para ganho próprio e exploração, quando se mata indiscriminadamente um animal que não era necessário para o alimento, a caça indiscriminada na África pelo prazer de dar um tiro na testa de um rinoceronte, pelo prazer de matar um elefante, e dizer assim, eu consegui, sobe e tira uma foto ainda, apontando para o buraco do rifle. Então essas são destruições desnecessárias, e como tudo está submetido à lei de causa e efeito, transponhamos esse processo para nós. Quando o momento do abraço era para ser abraço, virou grito. Quando o momento do diálogo era para ser diálogo, virou briga. Quando o momento da presença virou ausência. Quando o momento da oração virou lamentação. Transponhamos isso para nós, para a nossa prática cristã. O que eu estou destruindo de forma desequilibrada naquela relação. O que eu estou deixando de construir naquele momento, que vai ser reajustado. Porque tudo busca o equilíbrio e a evolução. Então, destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado às leis de Deus, diz Javier Borges Souza no livro Tempo de Transição, produzido pela FEB. Nesse sentido, o homem, o ser humano, tem um papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar e acrescentar a população humana, seja aproveitando os depósitos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. Quando tudo isso é feito de forma desequilibrada, há consequências. Quando eu pego um coelho e levo para a Austrália, onde não tinha coelho, uma coisinha tão fofa, tão linda, quem são os biólogos aqui com essa história, me corrija se eu estiver errado. Levaram coelhos para a Austrália, não tinha coelhos, virou uma peste. Eles estão destruindo vegetações inteiras, ecossistemas que não deveriam estar sendo destruídos, mas um coelho está destruindo, né, um continente inteiro. Um coelho é uma coisa tão fofa, tão lânguida. Não é? Mas um coelho. Quando um peixe-dragão é trazido de um oceano e é transposto para outro, por exemplo, aqui nas Antilhas, aqui no Atlântico, transpuseram um tipo de peixe que ele é devastador, está destruindo ecossistemas inteiros. Ação indiscriminada do ser humano. Estou dando um exemplo dentro do princípio da ecologia. Ou a ecologia também não é um princípio espiritual, se tudo é criação divina? Então vamos pensar que utilidade nós estamos fazendo das coisas no nosso cotidiano. Aí nós temos aí exemplos, né, da sociedade moderna, que suga tudo, destrói tudo em prol de um lucro, não é? Então, se eu destruo as águas, como fica o oxigênio? Se eu poluo as águas, como fica a água para se beber? E assim vai, por acharmos que os nossos recursos eram infindáveis. Situação atual do planeta, só para a gente pensar em destruição, vamos lá. Destruição da camada de ozônio, aumento coincidencial e exponencial, esgotamento das reservas de água potável. Não adianta o Brasil dizer que tem as maiores reservas de água doce do mundo, Guarani e a Amazônia aí que foi encontrada. Não adianta. Se furar um poço, nas 5.856 cidades, 5.850 municípios do país, vai jorrar água até daqui a 100 anos, tá? Mas isso é um percentual insignificante do todo que já foi poluído.
E aí? Alta produção de resíduos sólidos, poluição hídrica, atmosfera dos solos, desmatamentos indiscriminados, erosão, desertificação, exaustão e degradação de terras cultiváveis. O nosso país, gente, tem 98% de terras cultiváveis. Já estamos em processo de degradação, incrivelmente. Praticamente, eu acho que é o único país do mundo nessa proporção continental que tem praticamente 92%, aí tirando os alagados. Até os alagados são cultiváveis, porque são alagados plano. São estruturas que podem ser cultivadas. Estamos entrando em colapso por uma destruição indiscriminada. Tá? Então, a injustiça, a pobreza, a ignorância, os conflitos violentos aumentam exponencialmente. Por que isso acontece? Diziam os grandes cientistas, aí uma frase atribuída a Einstein: o mundo não será regido por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que olham e não fazem nada. Então, para a gente poder pensar no que, nas nossas relações ecológicas, do seio familiar, nós estamos deixando que se destrua ou estamos contribuindo para a destruição. Porque eu não quero falar em escala global, eu quero falar aqui, em escala individual, no nosso lar. O nosso lar foi escrito em 1945, 44 lá, que falava de uma escala de evolução, em 1944. Qual foi o chamamento de nosso lar para os nossos lares? A gente não para perceber isso. Que talvez aquela escala de convivência social, política, espiritual, poderia estar aqui no nosso lar, já há muito tempo. Mas, o que chegava lá em nosso lar, com uma das suas câmaras de retificação lá, encostadas lá no processo umbralino, a nossa realidade terrena. Então, essa perspectiva de olhar e não fazer nada, aquele a quem foi dado, mais será exigido. Está nos evangelhos de Jesus. Aquele a quem já foi dado, mais será exigido. E porque o mal está sendo posto, quem será chamado a responsabilidade só aquele que faz o mal? Por uma brutalidade, por um princípio ainda de brutalização? Não, por nós, que já somos sensíveis aos processos e não fazemos nada. Principalmente com os nossos do nosso lar. Porque não adianta recolher do lado, se o meu lar ainda está em desequilíbrio. Um cego ajudando o outro, os dois cairão no buraco, dizia Jesus. Então vamos falar de escala planetária? Já viram falar na ressonância Schumann? Esse pesquisador chamado Winfried Otto Schumann, o Winfried do alemão, né? Os professores de alemão aqui me corrigem. O Winfried Otto Schumann, ele descobriu, em 1952, que existia um processo vibratório que ele identificou como uma ressonância magnética que o planeta Terra pulsa em Hertz. E essa vibração corresponde a mais de 100 km até a ionosfera, lá em cima. Fora da estrutura, né, do nosso planeta, sobe essa vibração. Ou seja, aquele escudo protetor do planeta Terra. 7,83 Hz de pulsação. E estudando a pulsação dos nossos corpos, nosso coração, ele descobriu que a mesma frequência está em nós, nos nossos corpos. Ou seja, a mesma frequência criadora do planeta, em Hertz 6,83, também está. A frequência de Schumann está em nós estamos sincronizados com a frequência do planeta. Opa! Minha casa, nosso lar, ó. Então, se descobriu que em determinados períodos de comoção social, a frequência de Schumann aumentava e diminuía. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial, as grandes comoções do planeta se registrou que houveram mudanças. E agora eles estão comprovando, meus queridos, neste momento existencial, a frequência do planeta pulou para 13,303 Hz. Ou seja, estamos vivendo mais um processo de comoção planetária. Isso significa dizer que quanto maior for a frequência, mais distúrbios este orbe planetário está sofrendo. Não é à toa, né? As devastações que já foram mostradas, a poluição, a destruição desequilibrada, desajustada, desmoralizada, está acontecendo. Como é que está a humanidade? Comoções, guerras, conflitos étnicos, violências, intolerância religiosa,
conflito nas famílias, corrupção. Há uma energia deletéria querendo voltar aos comandos dos países que tinham construído perspectivas mais democráticas. E agora, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, fizeram a análise da frequência, ela pulou para 13,23. Meus irmãos, toda casa vibra o seu morador. Todo lar vibra e é um reflexo de quem nele está habitando. Os nossos lares, a nossa terra, é uma vibração de quem nós somos. Então não é à toa todas essas comoções. Tem muita pedra no caminho que precisa ser tirada. Mas, como disse o Cristo, nenhum iota, nenhuma vírgula será tirada. Só para mostrar a escala, né? A ionosfera está aqui, ó, 100 km acima. Então tem um homenzinho aqui vibrando, só que não dá para aparecer. Tem um homenzinho vibrando aqui, ó, na crosta terrestre, de lá do magma que era, né, liquefeito, virou pedra, até as pedras se transformam. Não era liquefeito, gasoso, liquefeito, virou pedra, vibra, transmite a vibração para os nossos corpos e nós estamos emanando o universo. Pensemos, o Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, diz Kardec, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas, inclusive de destruição, e deve unir os homens numa mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis as mesmas para todos. Deixe-me finalizar com as reflexões desse livro, Evolução em 2 Mundos. Para quem nunca leu a série André Luiz, leia, 1959, Evolução em 2 Mundos. Eu quero pegar a introdução. Primeira parte, tomo 1, fluido cósmico, plasma divino. O fluido cósmico é um plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. Aí a gente pula para aqui, nossa galáxia, para idearmos de algum modo a nossa grandeza inconcebível da criação, a grandeza inconcebível da criação. Compreendemos a nossa galáxia, essa, a Via Láctea, a via de leite lá dos gregos, da deusa Hera, que arrancam do peito, né? E aí o leite de Hera se esparrama pelo universo e nos cria, como diz a mitologia grega. Compreendamos a nossa galáxia como uma grande cidade, perdida entre incontáveis outras grandes cidades, de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os nossos mundos vizinhos como apartamentos, e os satélites reconhecidamente como deportadores e corredores desses outros edifícios e edificações. Aprendamos, pois, além que a nossa edificação terra salientam-se palácios, arranha-céus. A nossa edificação é Gelser. Betelgeuse é uma estrela que tem mais ou menos 300 vezes o tamanho do nosso Sol. Foi descoberto em 1922. E André Luiz estuda de forma absurda os elementos do Betelgeuse. Antares, Polos, Arcturus. Arcturus tem só 800 vezes, Antares tem 800 vezes o tamanho do nosso Sol. E o que ele diz? Sobre a orientação desses espíritos inteligentes, congregam-se átomos e colmeias infinitas. E não esqueçamos que semelhantes mundos servem de finalidade a que se destinam para longas e consagradas evoluções do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofrem mudanças, colapsos atômicos, pelo qual se transmutam em astros cadavéricos para novas vidas surgirem em evolução. Então, o que a gente ainda olha como destruição é evolução. Para finalizar, no livro Há 2000 anos, diz Emmanuel, o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Muita paz a todos, meus irmãos.
Muito obrigada, Deus, por tanta coisa que você nos trouxe, né? Somente livros aqui para a gente ler, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eu anotei, né? Ainda tem mais alguns. Muita coisa para estudarmos, né? Para estudarmos não é para estudarmos somente, mas para estudarmos e botar em prática a caridade. Duas coisas, né? Amai-vos e instruí-vos. Então agora, né, vamos passar a palavra para a Kátia para fazer a prece de encerramento dos nossos estudos da tarde de hoje. Senhor, tomando conhecimento da tua infinita misericórdia, permitisse ao Mestre Jesus, governador desse planeta, e tendo como nós hóspedes, criaturas, precisando de melhorar, dai a nós, Senhor, ao passado, o perdão, o presente, a providência e ao nosso futuro misericórdia. E a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje sim, assim seja. Assim seja. E vamos, irmãos, então, para os nossos lares, na paz de Jesus.